Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí começar aí esses estudos nossos aqui de mecânica clássica. Essa primeira parte a gente vai estudar matrizes, vetores e cálculo vetorial. É um estudo até bem rigoroso, não é um estudo superficial, é um estudo até bem rigoroso e já peço aí para vocês aí pegarem caneta, lápis, borracha, bastante borracha, papel e já ir anotando algumas coisas, porque a gente vai ter que fazer algumas contas. Não é para assustar, mas a gente vai ter que fazer algumas contas. Mas vamos começar do início, né? Vou começar do início. O início nosso vai ser o quê? O início nosso vai ser justamente lei de Newton. A gente vai estudar mecânica, então a gente está querendo estudar movimento. As leis que a gente estuda para estudar, as leis que a gente utiliza para estudar movimento de partículas são as leis de Newton. A segunda lei de Newton ela me fala isso aqui, ó. Isso aqui é só uma pequeníssima revisão, né? A segunda lei de Newton me fala isso aqui, ó. Ela me fala que a soma de forças que atuam num corpo ou num sistema de partículas é igual à taxa de variação do momento linear no tempo, certo? E para uma partícula aqui com massa fixa, a gente pode escrever isso dessa forma. A força resultante, né, a soma de forças que atuam na partícula é igual a massa vezes a derivada segunda da posição no tempo, certo? Aí aqui a gente tem dois tipos de quantidades aqui, né? A gente tem uma quantidade aqui escalar, que eu estou chamando aqui de m, que é a massa do corpo, e a gente tem também quantidades vetoriais, o f e o r. E aí, nessa primeira parte desse curso aqui, o que a gente vai querer falar é o seguinte, tá, mas o que são de fato escalares e o que é de fato um vetor? O que são vetores? Essas são as perguntas que a gente quer responder, certo? Nessa primeira parte, não só desse vídeo, mas nessa primeira parte dessa disciplina. A gente vai querer responder o que são escalares, o que são vetores, quais são as propriedades que esses camaradas eles devem satisfazer, e a gente tem que saber operar alguma coisa neles, operar no caso uma derivada, fazer uma integral, uma derivada, fazer operações aí, matemáticas nesses objetos, tá certo? É isso que a gente vai querer estudar aqui. Então beleza, então vamos começar com escalar, né? Porque escalar é mais fácil, né? Então seja aqui, por exemplo, essa bola aqui ela tem massa m, e essa massa eu posso virar e falar assim, tá, esse objeto aqui tem massa m, lembrando que nós vamos falar de mecânica newtoniana, a gente não vai estar falando de relatividade, nada relativístico aqui não. Então esse objeto que tem uma massa m, eu posso escrever que essa massa m desse objeto depende aqui da posição x1 e x2, posso, beleza. Mas eu posso ter aqui, ao invés de ter esse sistema pretinho aqui, x1, x2, eu posso ter esse sistema x1' x2'. E aí a massa desse objeto eu posso escrever como sendo uma massa que depende de x1', x2', certo? E x2'. Bacana. Então, em geral, essa massa desse objeto, para a mecânica newtoniana aqui principalmente, a massa desse objeto aqui, a massa do objeto num determinado sistema de referência, ela é igual à massa do objeto num outro sistema de referência. Aqui eu fiz o sistema de referência rodado, mas podia ser inclusive um sistema transladado. Então olha só, uma grandeza escalar ela é invariante sob uma transformação de coordenadas. A massa, a energia e a temperatura são bons exemplos de grandezas escalares. Tá certo? Então olha só, eu tenho aqui um objeto aqui num sistema de referência, eu rodeio o sistema de referência e essa característica desse objeto que eu estou chamando de massa continua sendo a mesma, desde que eu mantive, a partir do momento que eu rodei esse sistema de referência, certo? Ou seja, a partir do momento que eu fiz uma transformação de coordenadas. Bacana, eu defini grandeza escalar aqui, mas só que ficou uma coisa meio cíclica, né? Ficou meio até hipócrita esse jeito que eu fiz aqui. Por quê? Porque eu falei que uma grandeza escalar é invariante sobre uma transformação de coordenadas, mas eu não defini o que é uma transformação de coordenadas. Então, isso é o que a gente vai começar a responder agora. O que é uma transformação de coordenadas e como que essas transformações de coordenadas elas atuam em cada um desses objetos. Tá certo? Então, beleza. O que a gente quer responder aqui agora é isso. O que é uma transformação de coordenada? É isso que a gente tem que responder para depois a gente falar que a massa é invariante sobre uma transformação de coordenadas. Então, vamos começar aqui falando o que é uma transformação de coordenadas. Então, olha só. Primeira coisa, eu tenho aqui um sistema de referência, igualzinho lá em Física 1, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, só que ao invés de chamar aqui de x e y, eu chamei de x1 e x2, porque isso vai facilitar muito a nossa notação para frente. Então, eu tenho aqui um eixo x1, o eixo x2, aqui eu já coloquei os unitários I e J, que a gente já tem costume, certo? E eu coloquei esse ponto P, aqui não é massa, é um ponto P. Esse ponto P, nesse sistema de referência, ele tem aqui as coordenadas x1 e x2. Ele tem essa coordenada x1 aqui batendo no eixo x1, e ela tem essa coordenada x2 batendo aqui no eixo x2. Bacana, certo? Só que se eu fizer agora um eixo rodado, esse eixo rodado aqui, x1', vão prestar muita atenção na notação, já peço para vocês se atentarem à notação dessa parte toda. Eu tenho aqui um eixo x1' e um eixo x2', sendo que esses dois eixos, eles são eixos perpendiculares, e esse eixo aqui, x1', por exemplo, ele faz aqui um ângulo θ com o eixo x1, certo?
Esse ponto P agora, nesse eixo rosa aqui, nesse eixo x1', x2', ele tem coordenadas x1' e x2'. Ele tem essa coordenada aqui, x1' nesse eixo x1', e ela tem essa coordenada x2', tá certo? Então, olha só, esse ponto P que ele tinha coordenadas x1, x2, agora ele tem coordenadas x1', x2', certo? A gente quer estudar as propriedades disso. Principalmente a gente quer saber o quê? A gente quer saber como escrever essa coordenada x1' em termos de x1 e x2, e a gente quer saber como escrever essa coordenada x2' em termos de x1 e x2. É isso que a gente vai querer fazer nesse primeiro momento. Então, para isso eu fiz esse desenho aqui, não assusta com ele não. Esse desenho aqui é só para a gente tentar entender. O que eu estou querendo escrever aqui? Eu vou querer escrever quem é x1' e x2' em função de x2, que é esse termo aqui, e x1, que é esse termo aqui, certo? É isso que eu quero fazer. Então, olha só, note só que esse termo aqui, x1', essa parte aqui, x1', que eu estou mostrando com a mãozinha aqui, essa parte aqui é o quê? Ela é justamente essa partezinha aqui, que vai até nessa parte azul, claro, mais essa partezinha aqui, que por sinal é igual a essa parte tracejada laranja. Eu coloquei aqui essas cores todas, então vamos tentar decodificar essas cores. Essa parte laranja aqui, ela é igual a essa parte laranja aqui, por semelhança de triângulo. Por quê? Porque essa altura x2 é igual a essa altura x2, certo? E o ângulo aqui é o mesmo ângulo aqui, que por sinal é o mesmo ângulo θ. Todos os ângulos que eu marquei aqui, eles são iguais. Peço para vocês conferirem isso depois no papel aí, para vocês conferirem esses ângulos aqui. Então, olha só, esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui é θ. Essa altura aqui é x2, essa altura aqui também é x2, portanto, esse lado laranja é igual a esse lado laranja, tá certo? Bacana, interessante. Agora, da mesma forma, olha só, esse lado aqui vale x1, esse lado que eu estou mostrando com a mãozinha. Esse lado aqui vale x1. Esse lado aqui, ó, ele também vale x1, tá certo? Se esse camarada aqui tracejado também vale x1, e esse camarada aqui também vale x1, essa parte azul clara aqui, ela tem que ser igual a essa parte azul clara aqui. Peço para vocês demonstrarem isso também por semelhança de triângulo. Isso aqui é tudo geometria básica. Então, olha só, essa parte azul clara é igual a essa parte azul clara, essa parte laranja é igual a essa parte laranja, e o que a gente está querendo propor aqui é o quê? A gente quer escrever x1' em termos de x1 e x2, e x2' em termos de x1 e x2. É isso que a gente quer fazer, certo? Então, para isso, vamos notar o seguinte. Essa parte aqui, esse lado azul claro, ele é igual a x1 seno de θ. Por quê? Por quê? Porque essa parte aqui que eu estou mostrando com a mãozinha é igual a x1, eu tenho que esse ângulo é θ, aqui faz 90 graus, então esse camarada aqui vale x1 seno de θ, certo? Essa parte laranja aqui, ela vale justamente x2 seno de θ, pelo mesmo motivo, só que aqui a altura aqui agora vai ser igual a x2, não é igual a x1. Então essa parte laranja vale x2 seno de θ, essa parte azul claro vale x1 seno de θ, certo? Aí vamos notar o seguinte, deixa eu voltar com isso aqui. Olha só, essa parte azul claro vale x1 seno de θ, a parte laranja vale x2 seno de θ, certo? Então eu pergunto para vocês, quanto que vale x1'? Então, olha só, quem que é x1'? X1' é justamente esse tracejado que eu estou mostrando aqui, vermelho, mais essa parte laranja aqui, tá certo? Então, x1' é justamente essa parte tracejada vermelha, mais essa parte laranja. Isso é x1'. E quem é x2'? X2' é esse camarada aqui, ó. É só essa parte aqui, ó. x2' vai ser igual ao quê? x2' vai ser justamente essa parte toda aqui, ó. Essa parte toda aqui, menos essa parte azulzinha. Certo? Então é isso que a gente vai ter que calcular aqui agora, certo? Essa que é a ideia nossa aqui agora. A gente vai ter que escrever x2' em função de x2 e x1, x1' em função de x2 e x1, certo? Se vocês notarem, olha só, quem é x1'? X1' é esse camarada aqui. Esse camarada aqui é igual ao quê? É igual a essa parte laranja mais essa parte vermelha tracejada, certo? Essa parte vermelha tracejada, por sua vez, é igual a essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é justamente x1 cosseno θ. E essa parte laranja a gente já tinha visto que ela vale x2 seno θ. Então esse x1' todo, ele vale o quê? Ele vale a parte tracejada vermelha mais a parte laranja. Então ele vale x1 cosseno θ mais x2 seno θ.
peço para vocês fazerem isso aqui. Faz o desenho aí, tenta observar esse desenho e entender que x1' é igual a x1 cosseno θ mais x2 seno θ. E o x2', ele vale o quê? Ele vale x2 cosseno θ, que olha só, x2 cosseno θ é justamente essa parte toda aqui, ó. Porque esse triângulo aqui, ele tem esse ângulo θ, aqui é 90 graus, então essa parte toda aqui, deixa eu marcar ela aqui, essa parte toda aqui que eu estou circulando, essa parte aqui, ela vale quanto? Ela vale x2 cosseno θ, certo? Essa parte que eu circulei aqui vale x2 cosseno θ. Por sua vez, essa parte azulzinha, a gente viu que vale x1 seno θ. Então, o x2' vale quanto? Vale x2 cosseno θ menos x1 seno θ, certo? Observem isso aqui e tentem fazer essa conta. Essa conta é muito importante vocês entenderem isso. Então, olha só, vou repetir. x1', a gente viu que x1', dada essa rotação de θ nesses eixos coordenados aqui, ela vale x1 cosseno θ mais x2 seno θ. O x2', por sua vez, vale x2 cosseno θ menos x1 seno θ, certo? Vocês viram que esse θ aqui eu deixei ele arbitrário. Eu só rodei os dois eixos, mantendo esses eixos aqui perpendiculares. Certo? Essa que foi a ideia. Então vamos tentar escrever aqui um pouquinho. A figura continua aqui do lado. Então olha só, o ponto P ele tem coordenadas x1, x2 em um sistema de referência e x1', x2' no sistema de referência rodado. Isso é o que a gente tinha falado. As coordenadas em cada sistema de referência, elas se relacionam da seguinte forma. O x1' é x1 cosseno θ mais x2 seno θ. Só que seno θ eu posso escrever assim, ó, cosseno de π sobre 2 menos θ. Ah, Léo, mas por que você está transformando seno em cosseno? Daqui a pouco vocês vão ver que isso vai ser importante. Daqui a pouco vocês vão ver que escrever tudo em função desses cossenos, isso vai facilitar a notação nossa e vai facilitar, inclusive, o resto do trabalho nosso aqui no restante da disciplina, certo? Então, olha só, deixa eu só conferir aqui, beleza? Então, olha só, o x1', ele vai ser x1 cosseno θ mais x2 seno θ, que pode ser escrito como x1 cosseno θ mais x2 cosseno de π sobre 2 menos θ, certo? Similarmente, aqui o x2', que é menos x1 seno θ mais x2 cosseno θ, eu posso novamente escrever o menos seno de θ, eu posso escrever como seno cosseno de π sobre 2 mais θ. Certo? Então, olha só, menos seno de θ eu escrevi dessa forma, cosseno de π sobre 2 mais θ, e o seno de θ eu escrevi como seno cosseno de π sobre 2 menos θ. Vocês confiram, isso aqui vem de identidade trigonométrica, eu não vou fazer essa conta aqui agora não, certo? Então, olha só, eu consegui escrever o x1' e o x2' em função de x1 e x2 e em função desses ângulos. Então, vamos tentar ver quem são esses ângulos aqui, né? Vamos tentar ver quem são esses ângulos aqui, ó. Então, a gente pode escrever o x1' dessa forma, x1 cosseno θ mais x2 cosseno de π sobre 2 menos θ, e o x2' é x1 cosseno de π sobre 2 mais θ mais x2 cosseno de θ, certo? Olha só, vamos tentar pensar nessa notação, e essa notação aqui também vai ser importante vocês já notarem isso. Isso é o que o Marion Thornton coloca como notação. Eu acho que essa notação dele é até bacana, então nós vamos tentar seguir essa notação. Primeira coisa de notação, o ângulo entre os eixos XJ e XI' é denotado por esse camarada aqui, ó, é parêntese, XI', vírgula, XJ. Então, quando tiver esse parêntese aqui, XI', XJ, isso aqui é o ângulo entre esses dois eixos. Certo? Então, por exemplo, qual que é o ângulo entre x1' e x1? É θ, certo? Então, olha só, x1' e x1 é θ. Aí vocês já podem ir pensando aqui que alguma coisa está relacionada. Qual que é o ângulo entre x1' e x2? É 90 menos θ. Então, aqui eu tenho 90 menos θ, é o ângulo entre x1' e x2, certo? Qual que é o ângulo entre x2' e x2? O ângulo entre x2' e x2 é θ. Então tá aqui, ó, o ângulo entre x2' e x2 é θ. Qual que é o ângulo entre x2' e x1? É 90 mais θ. Então o ângulo entre x2' e x1 é 90 mais θ. E agora vocês estão começando a enxergar o porquê que escrever com relação a cossenos vai ser interessante. Então a primeira anotação é, o ângulo entre os eixos xj' e xi' é denotado por por parêntese xi', vírgula, xj. Certo? E a notação 2, isso aqui vai ser muito importante. A gente vai definir esse número, isso aqui é um número, lambda ij, é um número, certo? É um número. Isso aqui vai ser definido como sendo o cosseno desse ângulo. É o cosseno do ângulo entre o eixo
I' e o eixo J sem linha, certo? Então, lambda IJ é o ângulo entre o eixo com linha e o eixo sem linha, certo? Você já anotem essa notação, coloquem essa notação no papel e já tentem pensando nessa notação já. E tentem refletindo sobre isso que eu falei aqui, ó. O ângulo entre x1' e x1 é θ. Então eu tenho aqui, ó, x1', x1, θ. O ângulo entre entre x1' e x2 é 90 menos θ. Então o ângulo entre x1' e x2, 90 menos θ. Pi sobre 2 menos θ. Certo? Então já anota essa notação aqui que isso vai ser importante. Bacana. Então, nesse exemplo que a gente fez, né, nesse exemplo que a gente rodou aqui, que é nessa figura aqui da direita aqui, eu tenho o quê? Eu tenho que lambda 1,1 é cosseno θ. O lambda 1,2 é o quê? Lambda 1,2 é o cosseno do ângulo entre x1' e x2. Então, é cosseno de π sobre 2 menos θ. O lambda 2,1 é cosseno de π sobre 2 mais θ. E o lambda 2,2 é o cosseno de θ. Certo? Então, essa notação que nós vamos usar de agora para frente. E dessa forma, a gente pode escrever o quê? A gente pode escrever x1' como sendo lambda 1,1 x1 mais lambda 1,2 x2. Certo? Que eu só reescrevi aqui, ó. Pum. Então, é x1 cosseno do ângulo entre x1' x1 mais x2 cosseno do ângulo entre x1' x2. Certo? E o x2' a gente pode escrever como sendo lambda 2,1 x1 mais lambda 2,2 x2. Certo? Eu só reescrevi. No momento agora, né, até nesse momento, eu só estou reescrevendo o que a gente já tinha feito antes, certo? Então, olha só, isso aqui está escrito aqui do lado, está no desenho aqui, e está reescrito aqui, ó. Então, x1' é lambda 1,1 x1 mais lambda 1,2 x2. Só reescrevi, dada essa notação que a gente vai utilizar aqui agora. Bacana. Em geral, se a gente tiver em 3 dimensões, aí agora deixando bem geral, em geral a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. O x1' é lambda 1,1 x1 mais lambda 1,2 x2 mais lambda 1,3 x3. O x2' é lambda 2,1 x1 mais lambda 2,2 x2 mais lambda 2,3 x3 e assim por diante. Vocês estão vendo que tem aqui um certo padrão. Qual que é esse padrão? É que a gente pode escrever a coordenada xi' como sendo a soma em j, de j igual a 1 até 3, porque eu estou trabalhando aqui em 3 dimensões, que é o que a gente vai trabalhar aqui em mecânica clássica. Então, é a soma de j igual a 1 até 3, de lambda ij vezes xj. Vocês estão vendo que eu estou somando aqui em j, então tem que sobrar o índice i aqui. De agora para frente, sempre que eu escrever a somatória em algum índice, vai ser a somatória de 1 até 3. Então, o j aqui ele vai variar de 1, 2, 3, certo? Se eu não colocar que é de j igual a 1 até 3, a gente já vai assumir que a soma é feita de 1 até 3, certo? Mas vocês estão vendo que a gente pode escrever esse xi' é igual a soma em j de lambda ij vezes xj. Bacana, né? Então a gente já está vendo que essa notação vai ser interessante aqui para a gente, certo? Onde esse lambda ij é justamente aqueles cossenos que a gente definiu. Então bacana, olha só. E a transformação inversa, isso aqui eu vou deixar de para casa para vocês, eu vou até colocar nas tarefas. A transformação inversa, ou seja, do sistema com linha para o sistema sem linha, vai ficar dessa forma aqui. Isso aqui eu vou deixar para vocês treinarem isso aqui, certo? O x1 vai ser o lambda 1,1 x1' mais lambda 2,1 x2' mais lambda 3,1 x3'. E aí a gente pode escrever em geral que a coordenada xi é igual a soma em j de lambda ji xj'. Vocês estão vendo que inverteu o índice do lambda aqui. O que antes era lambda ij, agora se tornou lambda ji, tá certo? Na transformação inversa. Então essa parte que eu vou deixar para vocês de para casa. Mas espero que isso aqui tenha dado para vocês entenderem. Que a gente pode escrever a coordenada xi' em função das coordenadas sem linha, utilizando esse lambda ij, que são aqueles cossenos entre os eixos que a gente rodou ali, certo? Esses números lambda e j, eles são tão importantes que eles têm um nome. Eles são chamados aqui cossenos diretores, certo? É o cosseno que vai te dar a direção desses eixos que a gente rodou. Então, esses números lambda e j, eles são chamados de cossenos diretores. Isso é muito importante. E dados os cossenos diretores que relacionam dois conjuntos de eixos de coordenadas, essas relações encontradas por nós aqui agora, ó, xi' é igual a soma em j de lambda e j, xj e a transformação inversa, elas fornecem as regras para a gente especificar as coordenadas de um ponto em qualquer sistema. Então vocês estão vendo que lá no início desse vídeo eu falei assim, a gente pode definir massa ou um escalar qualquer como sendo uma propriedade
que se a gente fizer uma transformação de coordenadas, ela se mantém invariante, ou seja, ela não muda, tá certo? E agora a gente está começando a definir transformações de coordenadas. Então por quê? Porque dados esses cossenos diretores, se a gente sabe agora quais são as relações entre as coordenadas com linha e as coordenadas sem linha, se a gente sabendo essas relações, a gente conhece as regras para a gente especificar a coordenada de um ponto em qualquer um do sistema. Por quê? Porque pensa comigo aqui. Se a gente souber as coordenadas de um sistema, por exemplo, se a gente sabe as coordenadas de algum ponto num certo sistema sem linha, e se a gente souber esses lambda e j, a gente sabe quem são as coordenadas em qualquer outro sistema, desde que a gente saiba esses lambda e j. Então a gente tem que encontrar quem são os cossenos diretores para a gente poder fazer a transformação de um sistema de coordenadas para outro sistema de coordenadas, que é justamente o que a gente está querendo encontrar, que são as transformações de coordenadas. A gente pode reunir esses cossenos diretores como abaixo aqui nessa parte rosa. Então a gente pode reunir os cossenos diretores e construir o que a gente chama de matriz de transformação ou matriz de rotação. E essa matriz de rotação ela especifica as propriedades de transformação das coordenadas de um ponto. Então olha só, a gente pode reunir esses números lambda e j, aqui eu tenho lambda 1, lambda 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Eu organizei esses números na forma dessa matriz lambda aqui, tá certo? Essa matriz lambda vai ser uma matriz muito importante e a gente vai estudar propriedades dessa matriz nos próximos vídeos. Então eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito importante. A gente pode reunir os cossenos diretores e construir o que a gente chama de matriz de transformação ou matriz de rotação. E essa matriz de transformação, ela especifica as propriedades de transformação das coordenadas de um ponto, tá certo? Então isso é o que eu queria passar nesse vídeo. Ele é um pouquinho mais pesado, sim. Voltem lá na figura, tentem fazer aquela transformação do sistema sem linha para o sistema com linha, o sistema rodado, e tentem enxergar que o x1 linha pode ser escrito daquela forma e o x2 linha pode ser escrito daquela forma que a gente encontrou no vídeo também. Espero que tenha dado para entender. Vamos com calma. Os próximos passos nossos vai ser estudar propriedades dessa matriz de transformação, certo? Então é isso. Um grande abraço, fiquem bem aí. Falou, tchau!